Olá, tudo bem? Eu me chamo Fran Santana, Lash Designer Internacional, e hoje a nossa aula será sobre curvaturas L e M. É uma tendência 2020-2021 e é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais dessa curvatura e aumentar o seu portfólio nas redes sociais. Então vamos para a aula. Os aspectos do trabalho com a curvatura L e M, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui, tá? A curvatura L, ela apareceu no mercado em 2016, tá? Só que ela apareceu com um propósito, né? De criar uma curvatura mais acentuada, né? E ela é muito popular na Rússia e agora a curvatura L está sendo popular no mundo inteiro. Um ano após, surgiu a curvatura M. A curvatura M é o xodozinho das clientes e das profissionais lashes lá na Rússia. E a curvatura M está sendo considerada como uma curvatura universal. Ela agrada todas as clientes e também combina com todos os formatos de olhos, tá? Prestem atenção porque, dependendo de fornecedor para fornecedor, muda o ângulo das curvaturas, né? Existe curvatura M, que ela é um ângulo de uma marca, e de outra marca ela muda um pouquinho. Então, você tem que ficar atenta nisso. Quais são os aspectos das curvaturas L, tá? Ela existe vários ângulos. Como vocês estão acompanhando aí nos slides aí, nós temos a curvatura L+, que ela é bem acentuada. A LC, ela é a base da L e a barriguinha da curvatura C. Nós temos a L com ângulo menos acentuada. A LD, a base da L, a barriguinha do D e a LU. Cada marca coloca a sua nomenclatura na sua curvatura, tá? Tem uns que é só L, LU, LV, LM e assim por diante. Existe ângulos de curvatura, né? 90 graus é um L bem acentuado, tá? E assim nós temos 110 graus, 130 graus. Busque essa informação com seu fornecedor. Funções e efeitos das curvaturas LM. Olha que interessante, essas duas curvaturas são as únicas que fazem duas funções. Elas tanto abrem quanto alongam. Enquanto a C, a D, a CC, apenas uma função. As curvaturas L e M, elas são criativas, são decorativas, você terá uma nova experiência com elas. Nós também utilizamos elas para trabalhar com clientes que tenham uma pálpebra caídas. A gente consegue esconder essas pálpebras. E também quem deseja aquele gatinho bem dramático, né? Aquele delineador perfeito, obtemos com a curvatura LM. Como escolher a curvatura, tá? Nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Eu coloquei aqui 5 detalhes para vocês, vamos lá. Primeiro, nós temos que ver a direção de crescimento dos cílios naturais. Se são para baixo, para cima, se são retos, tá? Nós temos que analisar desde o canto interno até o externo. Nós temos que observar se a minha cliente ela tem os olhos amendoados, estreitos ou arredondados. Nós temos que também prestar atenção nos cantos externos dos olhos das clientes, tá? Ver se eles são retos, para baixos, que são olhos tristes, ou inclinados, que são, a gente fala, olhos de gato. A localização dos olhos no rosto da nossa cliente, né? Para ver se eles são salientes ou profundos. E perceber se a nossa cliente tem alguma pálpebra caída, tanto no canto interno, no meio ou no canto externo. Então, a gente precisa ficar atenta a esses detalhes para trabalhar com as curvaturas L e M. Vamos lá. A direção dos cílios, tá? Eu observei lá que a minha cliente tem os cílios reto. Então, qualquer curvatura que eu colocar nos cílios reto vai manter essa curvatura. Então, cliente que tem os cílios reto, todas as curvaturas manterão. Agora, a minha cliente, ela tem os cílios para cima, ele nasce inclinando para cima, tá?
Então, eu vou ter que entender que se os cílios da minha cliente ele é inclinado para cima, eu vou subir uma curvatura. Um exemplo para vocês entenderem. Se o cílio da minha cliente é inclinado para cima, se eu colocar a curvatura C, visualmente ele parece CC, entendeu? Eu subi uma curvatura. Então, os cílios naturais inclinados para cima, a gente vai utilizar a curvatura B, C, C+, e L. A curvatura D, D+, AM e a L+, nós não utilizamos em cílios naturais inclinados para cima. Agora, são cílios naturais inclinados para baixo, tá? Da mesma forma que acontece com os cílios naturais inclinados para cima, que ganham uma curvatura, o para baixo ele vai perder uma curvatura. Vou dar um outro exemplo. Se eu colocar um D nos cílios que ele é inclinado para baixo, visualmente ele vai me parecer um CC. Ele perdeu uma curvatura. Então, vamos lá. Em cílios naturais para baixo, as curvaturas que iremos utilizar seria D, D+, M e L. E as curvaturas B, C e L, L+, a gente não utiliza, ok? A curvatura L usamos em cílios retos e cílios que crescem para cima. A curvatura M e L+, usamos em cílios que crescem para baixo. Nós também temos aqui os olhos, né? O formato dos olhos da nossa cliente. A gente precisa ficar atenta para trabalhar com essas curvaturas, tá? Então, a sua cliente ela tem os olhos amendoados, que são os olhos perfeitos, ideais, principalmente para campeonatos, tá? A gente pode trabalhar qualquer mapping, que tudo cai bem, e vamos trabalhar qualquer curvatura também. Agora, a minha cliente tem os olhos arredondados, tá? Os olhos arredondados, a curvatura L, ela é bom para ser utilizada, porque os olhos arredondados, a gente consegue alongar o canto externo com a curvatura L. A M eu não posso utilizar em olhos arredondados, porque senão ela vai ficar com os olhos maiores, então ela vai abrir muito o olhar da nossa cliente. Então, a cliente que tem os olhos arredondados, a gente precisa visualmente diminuir eles e alongar eles. Formato de olhos estreitos, tá? Quem tem os olhos estreitos, olhos pequenos, a gente pode estar utilizando a curvatura M, né? Porque ela tem um ângulo de abertura bem bacana, tá? Ela vai abrir os olhos da sua cliente. A curvatura L ela não tem a função de abrir, neste caso, pelos olhos serem estreitos, tá? Então, clientes com os olhos estreitos, utilizamos a curvatura M, com a função de abrir o olhar da sua cliente. A localização dos cantos externos, tá? Observe, olhe frente a frente, fique frente a frente da sua cliente e observe os olhos dela. Vê se o canto interno, que é o canal lacrimal, está na mesma linha vertical do canto externo. Tá? Se ele estiver na mesma linha, imagina essa linha, tá? Ela é imaginária. Se estiver na mesma linha, a sua cliente tem os olhos amendoados, são olhos perfeitos, tá? Se ela tiver com o canto externo para cima dessa linha, a sua cliente, ela tem os olhos de gato, né? Os olhos são inclinados. Então, eu preciso usar uma curvatura para alongar o canto externo e fazer que visualmente o canto externo desça. Agora, a sua cliente tem o canto externo para baixo dessa linha, ela tem os olhos tristes, tá? Então, eu preciso utilizar uma curvatura que levante e abra o canto externo dela, para não deixar mais triste ainda, tá? Eu deixei aqui para vocês uma dica aqui, ó. Curvatura M é bom para levantar os cantos externos. A L não é curvo o suficiente para fazer isso. Então, clientes que têm o canto externo para baixo dessa linha são clientes de olhos tristes. Vamos utilizar a curvatura M. Olhos profundos, tá? Os olhos ficam dentro dessa caixa óssea aqui, tá?
A gente pode estar utilizando a curvatura L e L+, observe o ângulo do seu fornecedor, tá? São curvaturas perfeitas, né, para trabalhar com os olhos profundos. A M a gente não utiliza, tá? Porque senão ela pode estar pegando aqui, ó, na caixa óssea aqui, ó, aqui na sobrancelha. Então, olhos profundos, optamos pela L+, ou a L. Olhos protuberantes, são aqueles olhos grandes mesmo, com o globo ocular fica parecendo que está saltado, tá? Nós podemos utilizar a curvatura M, tá? Só que tamanhos pequenos, não pode utilizar curvatura M com tamanhos acima de 11 milímetros, tá? Podemos fazer qualquer volume, vamos só prestar atenção no comprimento mesmo, não utilizar no centro dos olhos tamanhos maiores que 11 milímetros, senão eu vou deixar esses olhos mais protuberantes ainda, tá? E optem por fazer o mapeamento gatinho nesses tipos de olhos. Pálpebras caídas, elas são fatores agravantes das nossas clientes, tá? Primeira coisa que eu tenho que observar são fatores agravantes nela. Então, nós vamos ter, tipo, orientais, ela tem um fator agravante, né, que seria o canto interno. Ela tem uma pálpebra ali no canto interno, que a gente chama aqui de epicanto. Temos clientes que a pálpebra caída é bem no centro dos olhos. E temos outras clientes que é o canto externo, tá? Nós iremos fazer um mapeamento onde o tamanho maior tampe a localização dessa pálpebra caída. A curvatura M é a ideal para amenizar visualmente essas pálpebras caídas na sua cliente. Então, a gente vai utilizar sempre a curvatura M, tá? O fã de curvatura L e M, ele é diferente do tradicional nosso. Enquanto o nosso tradicional, um exemplo, a abertura deles é fazer 4D, ele tem 4 milímetros de abertura. Na curvatura L, a gente vai utilizar 3 milímetros de abertura. O importante é vocês entenderem que a geometria do fã da curvatura L é diferente da geometria do fã da curvatura C, CC e D, tá? A gente perde 1 milímetro, né, na montagem desse fã. Então, que nem eu deixei agora aqui de exemplo. Se eu faço 4D em 4 milímetros normal, que a gente fala que é normal a abertura desse fã, na curvatura L vai se tornar 3 milímetros de abertura, né, entre um fio e outro. Então, o fã da curvatura L e M deve ser mais fechadinho, não pode ser muito aberto, porque senão vai ter muita passagem de luz e vai ficar um trabalho todo desconectado. A gente vai abrir o fã lá na perninha dele, bem na dobra dessa curvatura, conforme a imagem ali para vocês, tá? A cola, ela não pode passar a perninha da curvatura da L. Se ela subir, o seu fã vai fechar, tá? E não vai ficar também um trabalho limpo. Então, observem a abertura do seu fã. Como que você abre o seu fã? A curvatura L, ela é difícil de abrir no dedo, então tente treinar ela na montagem de fãs na fita. A geometria do fã aqui, o terceiro passo é a pinça, tá? A pinça a gente segura o fã do meio para baixo, sempre do meio para cima, tá? É a forma ideal e melhor para segurar o nosso fã. Assim a gente consegue um direcionamento e uma acoplagem perfeita. E mantém as simetrias de cada fã. Todos os fãs devem ser iguais. Não pode ser um mais aberto, um mais fechado, tá? Porque senão você não vai conseguir uma simetria. A dica que eu dou é deixar um fã montado próximo ali da sua fitinha, deixa ele pronto. E os outros, eles devem ficar iguais a este que você montou. Então, tentem deixar o seu fã o mais perfeito possível, tá? Bem semelhantes um com o outro. Nós temos alguns pontos positivos dessas curvaturas, tá? Vamos lá falar agora dos pontos positivos da L.
Ela alonga os olhos, ela abre os olhos, dependendo do grau de ângulo da sua curvatura, tá? É o melhor efeito de alongamento, parece mais criativo e atraente. Pode ser usado em direção reta e ascendente dos cílios naturais. O map mais bonito para a curvatura L é o gatinho. E se o ângulo da L for muito baixo, você apenas alongará e não abrirá o olho da sua cliente. Agora os pontos positivos da M. Ela alonga os olhos, tá? A gente consegue alongar apenas nos cílios naturais para baixo. Olha a dica, tá? Você quer fazer um gato na sua cliente e o canto externo da sua cliente, os cílios naturais são para baixo, então você vai utilizar a M, porque a M visualmente vai parecer a L. Então, cílios para baixo, utilizamos a curvatura M. Um outro ponto positivo, ela abre os olhos da sua cliente, tá? Então, olhos pequenos, estreitos, tem a função de abrir o olhar. Ela tem um bom efeito de abertura para os olhos estreitos, tá? Ela é ideal para tampar, para esconder, né? Vamos falar tampar, vamos falar esconder as pálpebras caídas, tá? E ela pode ser utilizada em cílios naturais com curvaturas mais retos ou para baixo. Então, esses são os pontos positivos da L e da M. Agora, nós temos os pontos negativos, tá? Curvatura L, pontos negativos. Nem todas as formas de L pode ser usada em cílios que crescem para baixo. Não é bom para olhos estreitos, porque eu vou deixar eles mais estreitos ainda. Não é bom para olhos com canto externo triste, senão eles vão ficar mais tristes ainda. E não é bom para pálpebra caída. Pontos negativos da curvatura M. Não é bom para cílios naturais que crescem para cima. E também não é legal utilizar em olhos arredondados. Por quê? A curvatura M, ela abre o olhar. A sua cliente já tem os olhos arredondados, vai ficar mais arredondado ainda. Como que nós vamos direcionar o nosso fã lá, o nosso trabalho, tá? A curvatura M, a gente sempre trabalha 90 graus. Não tem essa de querer angular para pegar algum efeito, tá? Curvatura M, 90 graus. Agora, a L, eu preciso trabalhar com ângulos, tá? Principalmente o canto externo. Então, eu vou acoplar a 90 graus, tá? E vou direcioná-lo para as têmporas. Porque é o efeito gatinho, né? O efeito delineado. É jogar o ângulo da curvatura para as têmporas, para ficar aquele olho mais de gato, mais puxado. Então, a curvatura M, 90 graus. E a curvatura L, a gente trabalha os cantos externos a 180 graus, que é direcionando para as têmporas. Para acoplar a curvatura L, direcionando a 180 graus, eu acoplo e eu jogo o fã para a têmpora. Conto até 3 segundos. Ó, ele já fica direcionado. É assim que a gente faz o efeito delineador, sempre do canto externo para o interno. Essa foi a nossa aula sobre curvaturas L. É uma oportunidade de vocês aumentarem o portfólio nas redes sociais, sair do tradicional, criar trabalhos, técnica Kinkadashi, efeito molhado, delineador. Todas as tendências que está acontecendo no mercado pode ser utilizada a curvatura L e M. Então só basta você ser criativo. Então, por hoje é só. Essa é a nossa aula de curvaturas L e M, tá? Se você
puder fazer algum trabalho e me marcar nas redes sociais, eu ficarei muito, muito feliz em compartilhar o seu trabalho na minha rede social. Beijos!